Olá, eu estou desde quinta-feira na indecisão de se eu faço um vídeo falando sobre geopolítica, conflitos, no caso aí o conflito da Rússia contra a Ucrânia, a agressão russa contra a Ucrânia, e mediante a notícia que chegou a mim na quinta-feira a respeito da proposta de paz de Trump entre Rússia e Ucrânia. Eu fico indeciso às vezes de falar, porque como em todos os tempos, mas nunca como hoje, foi tão difícil você se posicionar a respeito de assuntos sobre política, sobre conflito militar, entre potências ou entre nações distantes. Isso por quê? Porque como foi formulado, não sei por quem, mas que é amplamente sabido, em uma situação de guerra, a primeira vítima é a verdade, né? Então, nós nunca sabemos, principalmente em primeira mão, logo de cara, se o que está chegando até nós é verdade, e muito pior ainda, nós não sabemos nem se o que estão dizendo, no caso aí da proposta de Trump para a Ucrânia, foi realmente aquilo ali que o presidente dos Estados Unidos falou. Mas, em sendo verdade, é uma coisa, para se dizer ao mínimo, maligna, né? É uma coisa covarde, sórdida, chamar aquilo ali de uma proposta. Porque, recapitulando, nós temos aí, por volta de 1994, um ex-presidente dos Estados Unidos que se junta ao presidente atual. Um era Barack Obama e outro Bill Clinton. Eu acho que Bill Clinton, na época, ou um futuro presidente, o presidente atual, uma coisa assim. Mas eu sei que os personagens principais eram Bill Clinton e Barack Obama, que vão até a Ucrânia, a pedido, é claro, da Rússia. Ucrânia, da antiga União Soviética, era a nação que continha as segundas mais potentes, maiores ogivas nucleares do planeta. Se certo está a informação que eu consegui pesquisar, eu posso estar errado. Eu passei uma boa parte dessa época, já com uma idade da adolescência para adulto e adulta, né? Pensava-se que a situação era, os maiores mísseis, os mais perigosos mísseis intercontinentais e mísseis de cruzeiros estão nos Estados Unidos, o segundo em Moscou, e depois aí vinha Bielorrússia ou Ucrânia. Não. As ogivas, as segundas maiores ogivas nucleares estavam na Ucrânia. E com a ruína da União Soviética e posteriormente a queda do Muro de Berlim, cada país ficou ali sobre a influência de Moscou, mas ainda de posse das suas ogivas nucleares. Alguns muito fiéis ainda a Moscou, como no caso da Bielorrússia. Mas a Ucrânia, se você for consultar a história, ela já tem um passado histórico
de envolvimento com a Rússia e chegou a ser até encampado, chegou a ser feito já no século XVIII ou XIX, eu não tenho certeza agora, que eu li isso já há mais de um ano e meio. Fazer parte da Rússia. A Ucrânia deixou de existir. Razão pela qual que ainda hoje uma das línguas da Ucrânia é a língua russa. Só que agora, depois do esfacelamento da União Soviética, a Ucrânia se tornou um país soberano. E suas ogivas nucleares ficaram ali. Na presidência da Ucrânia estava um marionete, que, se eu não me engano, é o atual presidente da Rússia, presidindo a Ucrânia com uma total atuação segundo os interesses de Moscou. Então Moscou vai capitular com Barack Obama e Bill Clinton e fazer o memorando de Budapeste, segundo o qual o presidente da Ucrânia seria instado a ceder suas ogivas nucleares do período da União Soviética para Moscou. E, em troca disso, a Rússia seria a mãe protetora da Ucrânia, que a defenderia de quem quer que tentasse agredi-los. O povo é sempre o povo, como é no Brasil, foi na Ucrânia e é em qualquer lugar. Caberia à classe política, no caso, em todo governo tem oposição, de gritar, de se manifestar. Eu não sei como foi na época, mas nessa época eu não acompanhava isso. Nós estamos falando de 1994, a minha realidade de vida estava outra. Eu estava vivendo um desemprego de 4 anos, com 2 filhos pequenininhos, um de 2 aninhos e pouco e outro de 3 aninhos e pouco, recém-casado, crise que todo casamento tem. Eu vivia muitas coisas, estava totalmente alheio a essas questões. Muito bem. Mas o ponto a que eu quero chegar é que os Estados Unidos se prestam a esse papel, sabendo as intenções de Moscou, vai se prestar a este papel, e a Ucrânia entrega todas as suas ogivas nucleares e deixa de ser uma potência militar, porque para ser potência militar hoje, a nação precisa ser detentora de armas de destruição em massa. Não está em questão aqui se eu gosto, se eu aprovo. O Brasil é um paizinho de bosta, por entre outras coisas, ser o que é. Prestando serviço em 1997, 98, aí, no Arsenal de Marinha, eu conversando com um capitão de corveta, entrei no assunto da questão das nossas Forças Armadas, no caso a Marinha de Guerra, que é a força que nós temos e que tínhamos na época. E ele disse para mim: rapaz, só em termos de América do Sul ou América Latina, se entrarmos em guerra contra qualquer país aqui, Uruguai, Bolívia, Argentina, a gente vai como que de estilingue e arco e flecha. Nós não temos condições de fazer guerra contra ninguém. Isso é ponto pacífico. Eu não preciso ser um entendido em assuntos estratégicos do Brasil, eu não preciso. A partir do momento que esse lixo asqueroso que está no governo tomou o poder em 2004, o aparelhamento das Forças Armadas e o desmantelamento tomou um impulso enorme. Então, comparando um país de proporções continentais como é o Brasil,
ele teria que estar muito bem preparado para se proteger e até para prestar socorro a vizinhos caso acontecesse alguma situação tal como acontece com a Ucrânia. Mas isso aí, vamos deixar para lá. Ficou a Ucrânia, então, a partir dali, uma nação com um exército pequeno e com um poder militar totalmente convencional. Logo em seguida, a Rússia invade a Crimeia, ocupa a Crimeia, pegando um dos maiores portos para níveis de estratégia militar, inclusive que é Sebastopol, e agora, em 2022, é isso? 2022, faz essa invasão covarde, pegando até uma Europa ainda abestalhada, com ministros, na maioria parlamentar, sistema parlamentarista, tem primeiro-ministro, uma rapaziada nova, tá mais para proxeneta do que para qualquer outra coisa, gente sem percepção, sem postura de tomar atitude, até de se darem conta das reais intenções de Moscou, a Ucrânia já estava toda arrebentada e passa a se recuperar a partir do momento em que, no sapatinho, a OTAN vai colocando militares e armamentos na Ucrânia para poder se defender, que é o que a Ucrânia vinha fazendo até um ano, se defendendo. Agora, e às custas dela mesma, diga-se de passagem. Tanto que o Pentágono está interessado em aprender com a Ucrânia como que, por exemplo, eles pegam drones que são indetectáveis e entram dentro do território russo a ponto de chegar perto de atingir Moscou. Agora me vem o Donald Trump e me faz, ao que me parece, de ontem para hoje, é tudo verdade. Aquela proposta covarde, maligna, de pedir que a Ucrânia simplesmente se renda e se ajoelhe aos pés de Vladimir Putin. Gente, apesar de meu canal prever de eu falar desses assuntos, né? Mas pensava eu no início, mais internamente, mais sobre o próprio Brasil, mas sobre isso aqui eu não falo mais, não quero mais falar. Não quero mais falar. Depois da decepção de 2018, de achar que nós estávamos colocando um homem que eu conhecia parcialmente, eu acompanho Jair Messias Bolsonaro, desde quando eu comecei a trabalhar no Arsenal de Marinha, quando ele, magrelo, vereador, ou deputado estadual, não me lembro, começou a falar um monte de coisa contra o governo de Itamar Franco, de Fernando Henrique Cardoso. Parece que ele ofendeu Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, e o presidente ia colocar um impeachment em cima dele. Ele rapidinho sempre foi um covarde. Sempre foi um covarde. Pediu perdão, pediu desculpas, clemência, que foi mal interpretado, que as suas palavras foram mal colocadas. Muito bem. Então, para mim, a nível de Brasil, eleições acabou. Para mim, esperança acabou. Não tem mais. Eu vivo aqui pro evangelho. Mas essa de Donald Trump, eu tô surpreso. Agora, uma coisa que eu quero comentar rapidamente é, sabe-se que Donald Trump é amigo mesmo de Vladimir Putin. Viveu muitos anos na Rússia, onde desenvolveu empresas e se tornou mais milionário do que era na ocasião. Eu não sei em quais anos foi isso, parece que década de 90, ou final da década de 90, para início dos anos 2000.
Mas uma coisa me chama a atenção: a esposa de Donald Trump. A gente sabe que muito do que nós homens fazemos em qualquer situação tem, em proporção maior ou menor, a influência, um certo grau de influência da esposa. E a Melania, ela é do Cáucaso. Ela é vizinha da Rússia. De um país vizinho da Rússia, melhor dizendo. Ela é da Eslovênia. Ela é eslovena. Eu fiz uma pesquisazinha aqui, porque os traços dela não é traços da Europa Ocidental. Não são traços ocidentais. São traços mais para o leste da Europa, para a região do Cáucaso ali, né? E ela, ao que me parece, não veio de berço pobre. Ela, jovem, o seu pai trabalhou muito para colocá-la no mundo de dos modelos influentes. E ela fez muito sucesso como modelo, pois até hoje ela tem, parece que por volta de 55 anos, é uma mulher muito bonita. E a gente percebe que o Donald Trump nunca vai com ela, assim como o Volodymyr Zelensky nunca leva a sua esposa, nunca está acompanhado da sua esposa. Isso são questões que nos faz pensar. O presidente da Ucrânia, ele, até o momento, o meu sentimento com relação a ele é de admiração, né? De admiração. Um homem que não é um político de carreira, né? Trabalhava numa área totalmente diversa do mundo político, concorre à presidência da Ucrânia e tem mostrado uma tenacidade, uma coragem, um equilíbrio, até quando lá na Casa Branca sofreu aquela humilhação de Donald Trump, seu vice. Aquilo ali foi covarde. Foi covarde fazer aquilo ali. Primeiro que traz o cara para dentro da sua casa para fazer uma reunião ao vivo, para querer pressioná-lo pela primeira vez, se não estou enganado, a aceitar a proposta, acusando ele de ter sido o iniciador do conflito. O cara está pensando que o planeta, em boa parte né? Mas que toda idiota, que ninguém sabe, ninguém está acompanhando. Olha, eu geralmente falo às pessoas que seguem ao Senhor Jesus, que seguem ao Senhor Yeshua, e aos que são estudiosos das Escrituras e que têm uma noção, como eu, mínima do tempo em que nós estamos vivendo, nós temos que estar nos lembrando das palavras do Senhor. Vivemos um tempo muito difícil, muito perigoso. A palavra de Deus no Apocalipse, não necessariamente no livro de Revelações, mas pegando ali desde o profeta Daniel, no que fala a respeito para os nossos dias, que eu tenho para mim que é muito pouco, porque muito do que Daniel profetizou já se cumpriu. Mas o sermão profético do Senhor Yeshua, o livro de Tessalonicenses, as epístolas a Timóteo e o próprio livro de Revelações descrevem as manifestações de Satã nesses últimos dias como, na esfera humana, alguém que chega sempre falando manso, às vezes parecendo a fala de um cordeiro, mas as suas ações, o seu comportamento é extremamente maligno.
e chegará até o ponto de ser bestial. Então, fica aqui a minha palavra a respeito disso, que eu, sinceramente, eu tenho visto, tenho acompanhado os passos de Donald Trump desde da sua reeleição, que eu esperava que não acontecesse. Eu tinha por certo que Kamala Harris ia ganhar aquela eleição. Tudo corroborava para isso. Todas as forças do planeta empurravam a situação para que uma potência como os Estados Unidos, agora, entre 2022 e 2026, fosse governada por uma esquerdista mais extremada do que o Joe Biden. De repente, o improvável aconteceu. E eu fiquei otimista com esse acontecimento. Mas, nesses últimos dias, desde aquela fatídica noite em que Volodymyr Zelensky foi recebido na Casa Branca e passou por aquela humilhação, o vice-presidente dizendo que ele estava sendo desrespeitoso com Donald Trump, e ele não querendo se mostrar acuado, encolhido, querendo manter a sua postura de um homem, de um chefe de Estado, que é quem ele é. Até os dias de hoje, eu estou muito preocupado. Estou muito preocupado. E o que me cabe fazer é orar. Como eu tenho orado pelo que está acontecendo, o martírio que está acontecendo na Nigéria. A Nigéria pedindo socorro aos Estados Unidos, e não sei o que o Donald Trump tem feito, o que ele disse que ia fazer, que ia atender ao clamor daquele pastor, falando até quando? Até quando nós vamos ser mortos como se fôssemos bichos selvagens? E ele estava no meio de 5 ou 6 corpos de crentes martirizados. O que está acontecendo na China e o que está acontecendo em certas regiões da África com o grupo extremista Boko Haram, que tem na sua especialidade pegar meninos e meninas de menos de 12 e 11 anos para fazer das meninas mulheres castradas, cortar o ímen da menina, dos meninos fazer soldados e delas escravas sexuais. Esse é o mundo, são os dias que nós estamos vivendo. E nós precisamos estar atento a isso e nas nossas orações clamar a Deus para que Ele proteja os seus, que Ele proteja o seu povo. Eu acabei decidindo fazer esse vídeo, creio que já tem mais de 20 minutos. Eu vou encerrar aqui essa minha fala, porque eu quero fazer um outro vídeo ainda hoje. Um abraço